Boa tarde, Oswaldo. Um prazer recebê-lo aqui no 25º Simpósio de Recursos Hídricos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso simpósio. Nós vamos fazer, então, uma entrevista com o tema Bacias Representativas e Experimentais no Brasil, as fragilidades e potencialidades. O Oswaldo ele está representando aqui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, bom, eu gostaria de saber, Oswaldo, qual que seria assim, a sua visão a respeito das bacias representativas no Brasil, do ponto de vista da sua experiência aí no CEMADEM? Nós que vivemos num país que, teoricamente, possui uma abundância de recursos hídricos, durante muitos e muitos anos, a sociedade brasileira virou as costas para essa abundância, achando que essa abundância era infinita. E agora a nossa realidade, a nossa percepção é que tudo que nós imaginávamos no passado não é bem assim. Bem, a minha experiência como monitoramento de bacias específicas está relacionado com o meu tempo de gestão no CEMADEM. Durante 8 anos, eu fui diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que foi criado depois daquele evento do Rio de Janeiro de 2011, e o CEMADEM monitora 1.038 municípios no Brasil. E monitora basicamente para eventos hidrológicos e eventos de deslizamentos de terra, ou seja, para eventos geohidrológicos, né? Então, as bacias que o CEMADEM monitora, que são, digamos assim, bacias estratégicas, e não são apenas, nesse caso, apenas bacias experimentais, mas são bacias monitoradas em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são aquelas que eu te diria assim, onde se concentram os desastres mais impactantes no Brasil hoje, tá? A gente tem, no sul do Brasil, por exemplo, a bacia do rio Itajaí-Açu, né, que corta grande parte do estado de Santa Catarina. Recentemente, nós tivemos os desastres também no sul do Brasil, no Vale do Taquari, no Taquari-Antas. Mas, obviamente, também existem outras microbacias que cortam os principais municípios brasileiros e que são responsáveis por grandes eventos como as enxurradas, que são os eventos mais letais do ponto de vista hidrológico, né? Então, as bacias urbanas, tá? Então, o foco do CEMADEM, quando a gente pensa em monitoramento de bacia, é diferente daquilo que nós entendemos, ou que os hidrólogos entendem, como um monitoramento clássico de uma bacia, tá? Para nós é muito mais impactante e muito mais determinante considerar qual é o tempo de resposta daquela bacia para um evento meteorológico extremo. Então, eu te diria assim, que para algumas bacias no Brasil, nós temos um conhecimento e modelos adequados que são capazes de dar resposta com um certo tempo de antecedência, dependendo do evento meteorológico que acontece, né? Por exemplo, as bacias da região amazônica, que tem um tempo de resposta longo, digamos assim, hoje nós temos um número grande de modelos que são capazes de fazer a previsão tanto do nível baixo, do nível alto da bacia, com talvez diferenças que não são significativas para o tomador de decisão do ponto de vista de desastre, né? Talvez hoje tu tenhas modelos que estão sendo calibrados para tentar melhor correlacionar a previsão com a observação. Mas do ponto de vista de desastre, por exemplo, porque é aquilo que o CEMADEM faz, se você faz a previsão da cheia do Rio Madeira com 20 centímetros a mais ou 10 centímetros a menos, isso não é um grande problema, tá? Agora, aquelas bacias que passam as regiões urbanas e que têm um tempo de vida, um tempo de resposta muito curta,
são os desafios que o CEMADEM enfrenta no seu dia a dia? São normalmente pequenas bacias, né? Bacia de cabeceira, principalmente, que tenha tempo de resposta rápido e acaba afetando rapidamente a população. Exatamente, E aí, então, o sistema, digamos, de monitoramento é mais voltado para alerta da população, tentando minimizar os prejuízos sociais que podem causar, né? É exatamente isso aí, tá? Então, o que o CEMADEM procura fazer no monitoramento dessas bacias, ou dessas bacias estratégicas, digamos assim, é não apenas fazer a previsão do evento hidrológico, mas é fazer a previsão do impacto desse evento hidrológico. Porque o desastre não é o evento hidrológico por si só. O desastre é o impacto desse evento hidrológico, né? E aí você pode ter o impacto tanto no setor econômico como no setor social. Mas para o CEMADEM, o setor econômico não é o principal. O impacto é o setor social. Então, quando nós falamos em monitoramento dessas bacias, nós estamos falando no seguinte, tentando traduzir, né? Porque senão parece que a gente está fazendo alguma coisa que a Agência Nacional de Águas faz, que a TPRM faz, né? O que nós fazemos, o que o CEMADEM faz, o que o Ministério faz, é o monitoramento das áreas de risco nas proximidades dessas bacias, que podem ser afetadas quando um evento hidrológico acontece. E aí, qual é a população que está exposta ao risco? Então, esse, mais ou menos, é o objetivo do CEMADEM. Tá? E falando do trabalho também de monitoramento, nessas bacias do CPRM da ANA, você vê perspectivas de fazer um trabalho integrado, até mesmo, às vezes, com participação de universidades, para calibrar modelos, fazer trabalhos científicos, além desse lado social, do alerta, você vê perspectivas de repente, conseguir um trabalho mais integrado, aproveitando o esforço de cada um? Não, eu acho que esse é o desafio que está colocado para o futuro, tá? Porque você trabalhar de uma maneira desagregada é muito fácil. Você trabalha contigo apenas, com a tua cabeça e com os instrumentos que você tem. Então, do ponto de vista gerencial, é muito mais fácil você trabalhar desagregado, você trabalhar individualmente. Mas será que essa maneira de trabalhar desagregado é mais efetiva e mais eficaz? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Por exemplo, a rede observacional do CEMADEM não é uma rede que atende os critérios da Organização Meteorológica Mundial. Porque para nós não importa ter um equipamento que esteja localizado, sabe, numa área livre de via impedida. Para nós importa ter o equipamento numa área que pode sofrer uma inundação ou que pode sofrer um escorregamento de massa. Agora, isso não impede que essas observações que o CEMADEM faz sejam integradas com as observações que outras agências fazem e também que desenvolvem modelos. E nesse caso, eu poderia citar um grande exemplo, que é a cooperação que a gente tem com a Agência Paranaense de Água e Clima, com a APAC. O CEMADEM e a APAC, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, estão desenvolvendo um trabalho belíssimo para monitorar, em cooperação, as áreas de risco para deslizamento de terra, que é feito com a Universidade Federal de Pernambuco, e com as áreas de risco do Rio Capiberibe, que é feita com a APAC. Ou seja, esse é um belo exemplo de integração entre três instituições, e olha, três instituições uma do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma do Ministério da Educação e outra do Governo do Estado. Então, eu acho que esse é o desafio de trabalhar em conjunto. Muito bacana. E qual que é a sua expectativa e como que você vê também esse simpósio, né, que é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos a cada 2 anos, para troca de experiências com diversos pesquisadores, com sociedade, com diversos órgãos do governo. Então, como é que você vê esse papel da Associação Brasileira de Recursos Hídricos na promoção desses eventos e também aproveitando
saber da sua expectativa também da mesa, né, que vai ser discutida esse tema aí de bacias experimentais para amanhã, né? Olha, Representativas. eu te diria o seguinte, ó, não existe país cientificamente desenvolvido no mundo que não possua associações científicas de força. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, se você pegar os países europeus, se você pegar o Japão, todos esses países possuem instituições científicas por trás, dando robustez à ciência que é feita. Por quê? Porque o cientista, muitas vezes, tem dificuldade de fazer a interlocução com quem toma a decisão. Quem é que tem a capacidade de articular com tomadores de decisão? É a sociedade organizada. E no caso da ciência, são as sociedades científicas organizadas. Então, quando você vê um evento da magnitude que é esse que eu estou presenciando, cheguei agora há pouco tempo aqui, mostra o quão robusta é a sociedade de recursos hídricos no país e por que a sociedade de recursos hídricos conseguiu grandes avanços que outras não conseguiram. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas certamente é uma resposta da demanda que veio da sociedade de recursos hídricos. É lógico que o governo federal precisava tomar essa decisão, mas certamente os olhos do governo federal, os olhos dos tomadores de decisão, se abriram mais rapidamente do que se não tivesse o apoio da sociedade de recursos hídricos. Então, eu acho que essas articulações, essas organizações, esses eventos, são essenciais, não apenas para a gente poder conversar, encontrar um colega, trocar ideias, saber o que está acontecendo, sabe? Mas também para ver como que a sociedade se articula para levar essas demandas para os tomadores de decisão. Perfeito. Bom, e a gente só toma decisão com base no monitoramento, né? Com base nas informações que a gente consegue coletar. Esperemos que sim. E criar séries históricas de dados, né? Sim. Que contam para a gente, né, qual que é o comportamento do rio, enfim, do evento hidrológico. Então, a gente só monitorando, só coletando esses dados em campo, com essa rede de monitoramento, é que a gente consegue fazer gestão, consegue fazer estudo e consegue avançar, né? Mas eu acho que isso, eu te diria assim, ó, do ponto de vista conceitual, a tua argumentação é impecável. Mas existem algumas falhas nesse tipo de tomada de decisão. Se nós formos olhar, por exemplo, a destinação do recurso hídrico, que é destinado à geração de energia elétrica e é destinado ao abastecimento humano, eu acho que esse é um bom exemplo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, indicadores como qualidade de água, esse não é um bom exemplo. Porque quase a grande maioria das nossas bacias hidrográficas em regiões urbanas estão degradadas na sua qualidade. E existem medições, existem observações para isso, que atestam isso. Mas isso não leva as observações por si só, não leva os tomadores de decisão a agir. Então, esse é um contra-exemplo para a tua argumentação. É verdade. Bom, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente, já temos um sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil estabelecido, com comitês de bacias, agências de água. Já temos o sistema de monitoramento da rede meteorológica nacional, mas a gente ainda é um país que precisa amadurecer e crescer e aprender nessa área. E, para fechar, a gente tem aí alguns eventos recentes, né? Como a gente está falando aqui de bacias representativas, eventos extremos, monitoramento. Nós temos alguns eventos muito marcantes aí, recentes, tanto de cheias no sul quanto de secas na Amazônia. E eu queria ouvir de você, assim, para um fechamento, qual é a sua visão a respeito disso, falando de bacias representativas, e também aproveitando para saber qual que é a sua expectativa também na mesa de amanhã, com relação a esse tema, enfim.
A mesa de amanhã, digamos assim, ó, quando a gente participa de um evento desse, de uma mesa, a mente tem que estar completamente aberta, né? Para a gente ouvir a experiência dos demais colegas, saber aprender muito mais do que falar das nossas experiências. É muito mais importante a gente ouvir os demais colegas para aprender um pouco com a experiência deles, né? Agora, a questão de como a gente pode estar se preparando ou olhar esses eventos, sabe, extremos que acontecem e que têm acontecido mais frequentemente no Brasil, eu te diria que talvez a gente precisasse mudar um pouco a visão de como está sendo feita a gestão de risco no Brasil. A gestão de risco no Brasil hoje é muito focada para a resposta, mas a gente tem pouco olhar para a preparação, né? E quando nós pensamos num sistema de monitoramento e alerta, a mente conceitual leva para olhar o monitoramento e alerta do ponto de vista clássico, como sendo monitoramento e previsão. Agora, um sistema de monitoramento e alerta é mais amplo do que isso. Um sistema de monitoramento e alerta tem que levar em conta, obviamente, além da resposta, mas tem que levar em conta o conhecimento do risco, a percepção do risco e a comunicação. Como que a população que está exposta ao risco conhece o risco? Como que ela percebe o risco? Qual é a forma de comunicação apropriada para fazer isso? Vou te dar um simples exemplo, tá? O CEMADEM foi criado em 2011, naquele grande desastre que teve na região serrana do Rio de Janeiro. Naquele desastre, no município de Petrópolis, morreram 70 pessoas. Pois bem, o Brasil fez o quê? Criou o CEMADEM. Fez a Lei 12.608, regulamentou a Lei 12.608, reestruturou o SENAD, e tem uma defesa civil em Petrópolis muito mais robusta do que era há 11 anos atrás, 12 anos atrás. Pois bem, o ano passado choveu em Petrópolis a mesma quantidade que choveu há 11 anos atrás. E apesar de tu ter feito toda essa estruturação, morreram 3 vezes mais pessoas. Ou seja, isso só mostra que tu fazer as ações do ponto de vista estrutural simples não basta. Tu precisa começar a olhar o desastre de uma concepção diferente. Tu precisa começar a olhar o desastre numa concepção que eu te diria assim até como físico, tá? Niels Bohr fez uma teoria, o princípio da complementariedade, que muitos fenômenos da natureza precisa tu ter a observação como se fosse a mecânica quântica e a física clássica para te poder entender. A mesma coisa eu acho que a gente precisa fazer em desastre. Fazer o casamento das ciências duras com as ciências sociais. Se a gente não conseguir fazer esse casamento, nós vamos continuar pagando o preço da nossa falta de preparação. Perfeito. Oswaldo, muito obrigado. Em nome da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, foi um prazer fazer essa entrevista com você. Eu que agradeço recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo, tá bom? Um abraço.